Neste fim de semana, não é, nós estamos tratando do tema Amor aos Reinos e a Consciência Indígena. Quando nós falamos de consciência indígena aqui no trabalho, nós estamos nos referindo aos indígenas que evoluíram e que desencarnaram. E esses indígenas, depois de desencarnados, ainda se aperfeiçoaram. E muitos são nossos instrutores. Sempre que nós recebemos as instruções, as mensagens, essas que vêm da consciência indígena são assinadas por eles e nós temos transmitido isto aqui nas partilhas. E existem CDs a respeito disso e vocês podem procurar na IRDIM. Então hoje vamos prosseguir com esse trabalho, não? Dos reinos e com eles. Quando nós falamos de natureza, nós estamos nos referindo ao aspecto feminino da criação. A criação para nós é um mistério. Para nós, no ponto em que estamos, embora a criação não seja um mistério para seres mais evoluídos, mais adiantados. É óbvio que seres de outros planetas que tenham várias iniciações sabem muito bem o que é natureza e sabem muito bem do que se trata. Essa natureza, ela existe em todos os mundos, porque ela é o aspecto feminino da criação. Então, onde existe criação, existe natureza. No planeta Terra, a natureza, que é o aspecto feminino da criação, no planeta Terra, essa natureza se manifesta naquilo que nós chamamos de reinos. Reinos. E esses reinos estão relacionados com diferentes aspectos da natureza. Então nós temos reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico, e isto tudo são aspectos desta grande mãe. Nós chamamos de mãe porque é o aspecto feminino. Se se tratasse do aspecto masculino, nós chamaríamos de pai. Ou se nós tratássemos de um outro aspecto, chamaríamos de filho. Então, a natureza, para nós, é a mãe. E agora, a natureza em si, esta manifestação, esse aspecto da mãe, é a parte, no planeta Terra isto, não? Em outros planetas pode ser diferente. No planeta Terra, essa natureza é também simbolicamente conhecida como manto, manto dessa mãe, o manto desse aspecto feminino da criação. E quando esse aspecto feminino da criação, com o seu manto, nos envolve, nos protege, cuida de nós de uma forma específica, num determinado trabalho, numa determinada época. Então, esta mãe, esse aspecto feminino, pode até emitir um prolongamento e encarnar aqui na Terra.
E no Oriente Médio, se reconheceram aspectos desta mãe. Tanto assim que chamam de Mãe Universal tanto os orientais quanto os ocidentais, no Oriente Médio, chamam de Mãe Universal esse aspecto feminino da criação. Mas como as culturas são diferentes, as tendências são diferentes, os níveis evolutivos também são diferentes, então esta Mãe Universal se apresenta de diferentes maneiras, ou a humanidade a reconhece de diferentes maneiras. Aqui para nós, neste momento, nesta etapa da nossa evolução e do nosso trabalho, esta Mãe Universal se apresentou como Maria. E ela, se valendo de contatos que ela teve enquanto encarnada, com todo o processo daquele nascimento físico de Cristo, de Jesus Cristo, então ela se intitulou Maria, que é um dos seus aspectos, que é uma das suas formas, que é uma das suas maneiras de se apresentar para nós, porque isto pode favorecer uma aproximação maior, pode favorecer uma maior abertura. Ela, se aproximasse como ela se aproximou no Oriente, para nós seria um pouco complicado. Ou como ela se apresentou em outras partes, não é? Porque ela se apresenta muitas vezes, sempre se apresentou muitas vezes. Então, quando nós falamos de reinos da natureza, nós estamos falando de aspectos desta grande mãe. E isso é uma forma muito inusitada de tratar deste assunto, porque a ciência terrestre tem os reinos da natureza em outra conta, não é? Eu não posso explicar como é, porque eu não sei como é que a ciência terrestre tem os reinos, mas para nós, espiritualmente, todos esses reinos são aspectos deste lado formal da Mãe Universal. Então, nós estamos estudando os reinos não de um ponto de vista material, de um ponto de vista físico, de um ponto de vista biológico e de nenhum aspecto terrestre, de nenhum aspecto material. Mas estamos estudando os reinos de um ponto de vista bem espiritual, o mais espiritual que nós possamos atingir com respeito a esses reinos. E estamos fazendo assim para facilitar que a gente trate esses reinos que estão materializados no planeta Terra. No planeta Terra, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal estão materializados, existem como matéria física. E por existirem como matéria física, nós ficamos um pouco confundidos e tratamos os reinos como uma coisa material. Tanto assim que usamos partes do reino mineral como joias, como adornos, e tanto assim que também usamos o reino vegetal para coisas negativas, e usamos o reino animal como alimento. E, enfim, nós não temos muita ideia do que são esses reinos. Então somos capazes de nos alimentar de um cadáver, desta manifestação, deste manto da Mãe Divina, deste manto do aspecto feminino da criação. Bem, agora, do ponto de vista evolutivo, esses reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o humano, agora aqui já estamos acrescentando o reino humano, porque embora
ele seja um pouco diferente do mineral, vegetal, animal, o reino humano faz parte desta série, porque o reino humano está logo depois, evolutivamente, do reino animal, e em seguida viria o reino espiritual, o quinto reino. E o quinto reino já é mais semelhante a esta Mãe Universal do que os outros, embora sejam ela também. Está claro isso, não é? Então, nós teríamos que ter os espíritos, o reino espiritual, o reino humano, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, que são os reinos que nós conhecemos aqui no planeta Terra, porque esses são os que estão aqui. Então, nós teríamos que ter todos esses reinos numa elevada conta. E não é porque um mineral não fala, ou porque um mineral não pensa, que nós vamos inferiorizá-lo, como diz a ciência, reinos inferiores. Não sei se há reinos inferiores. Há reinos que vêm antes, na escala evolutiva, do reino humano, mas não inferiores, porque esses que chamam de inferiores também são parte desse manto, também são parte dessa Divina Mãe, também são parte desse aspecto da criação. Então, nós estamos diante de todos os reinos com o mesmo respeito, com o mesmo amor e com a mesma devoção, desde que a gente considere todos eles parte deste aspecto da criação. Então, nós temos que ter uma atitude diante dos reinos da natureza que conhecemos neste planeta, teríamos que ter uma atitude um pouco mais elevada, teríamos que ter uma atitude um pouco mais devota do que temos normalmente com as nossas atitudes em geral. Porque as nossas atitudes, ora, são um pouco distraídas, um pouco descontroladas, saem de controle, mas nós teríamos que, pensando que tudo que está aí manifestado é parte deste manto, parte desta presença, desse aspecto feminino da criação, então nós teríamos que nos posicionar diante disso, para depois começar a estudar os reinos. E então, esses reinos, tanto mineral, quanto vegetal, quanto animal, quanto humano, não é? São campos de desenvolvimento de uma única vida. Vocês ouviram ontem na partilha que existe uma única vida. E esta única vida tem vários campos de desenvolvimento. E neste planeta Terra, que é um planeta físico, que é um planeta concreto, que é um planeta não iniciado, então neste planeta, não é? O campo de desenvolvimento é através destes reinos, da forma como eles se apresentam aqui como campos de desenvolvimento. Mesmo porque, se nós, como reino humano, temos a consciência de que existimos, nós existimos, temos esta consciência. Os animais começam a ter esta consciência que eles existem como seres, começam, não são todos. Os vegetais não têm esta consciência que nós temos, individual, que existimos. Embora os vegetais não tendo esta consciência, os vegetais sentem quando nós nos aproximamos deles. Os vegetais têm sensibilidade, não têm esta consciência de que existe. De forma que quando você usa um vegetal para a sua alimentação,
você não está interrompendo nenhum processo evolutivo, porque quando você colhe o vegetal para se alimentar dele, ele não tem absolutamente a impressão de que está desaparecendo, de que está sendo morto, de que ele não tem isso, ele apenas sente como sensibilidade o que está acontecendo, nada mais. Então é por isso que nós evolutivamente teríamos permissão para nos alimentar de vegetais. Porque enquanto nós usamos os vegetais, isto é um dos serviços que o reino vegetal presta aos outros reinos. Ou melhor, é um serviço que o reino vegetal presta ao reino animal, que também pode se alimentar dele, e ao reino humano, que deve se alimentar dele principalmente. Então, este reino, o vegetal, não tem a impressão, a sensação ou a consciência de que estamos lhe tolhendo a vida, porque ele é uma vida única, o reino vegetal é uma vida única. Então, se você colhe um vegetal, ele não tem a impressão de que está morrendo, ele só sente o corte, nada mais. É uma sensibilidade que ele leva para a vida única, que a vida única absorve. Mas a vida única, a vida vegetal, não tem impressão que está sendo dizimada, porque nós nos alimentamos de vegetais. Porque ela é uma vida única. Ela está também com ramificações dentro de nós, porque nós somos também, temos muitas essências vegetais também no nosso organismo. Então você não está. Podemos parar de caminhar, podemos nos sentar e. Obrigado. Ali atrás, podem parar de caminhar? Desculpem os núcleos que estão ouvindo, mas assim vamos colaborando para um certo trabalho. Então, nós estamos diante de coisas que são profundamente espirituais. Mesmo que um vegetal não seja consciente como nós, se alguém interromper a nossa vida, nós temos consciência. O vegetal não tem essa consciência. O vegetal apenas sente um golpe e a vida vegetal não se sente assassinada. Porque a vida vegetal, que é um reino, parte do manto da Mãe do Mundo, esta vida vegetal, ela está aí para isso, neste planeta. Pode ser que em outros planetas mais evoluídos do que este, a vida vegetal esteja para outras coisas. Mas aqui, a vida vegetal está para várias coisas, inclusive para isso, para alimentar o reino animal e para alimentar o reino humano. E também tem a sua colaboração junto ao reino mineral, porque é o reino vegetal que coliga o reino mineral com as partes superiores, com os outros reinos superiores, através das raízes que eles têm na terra e através da sua trajetória em vertical. De forma que alguma coisa do reino mineral, este reino vegetal leva para cima, não? E traz também de cima alguma coisa que através de toda a sua estrutura e as suas raízes passa para o reino mineral. Então esse reino vegetal é considerado o reino que mais cumpriu a sua tarefa neste planeta. O reino mineral, claro que é um reino sagrado, como todos, não? E sem a presença do reino mineral não existiria vida aqui, não? Sem a água não existiria vida aqui, sem certas pedras, sem certos minerais como o ouro,
não haveria um certo ambiente no interior do planeta físico, não? Porque certos minerais que se mantêm vivos no subsolo ou no interior do planeta, como o ouro, esses minerais têm uma função, têm uma tarefa. O ouro, por exemplo, tem uma tarefa de fortalecer, de harmonizar, de embelezar num certo sentido, e tem a tarefa de fortalecer mesmo, não? Todo o planeta, ele é uma irradiação e assim por diante, cada mineral tem o seu trabalho. Mas o reino que mais se realizou, o reino que mais cumpriu até hoje, não? A sua função aqui, a sua tarefa foi o vegetal. Tanto assim que o vegetal conseguiu colaborar para a harmonia do planeta, cobrindo a superfície do planeta de uma só cor, da cor verde. Então isto é um trabalho de união e de harmonização que nós não temos ideia do que significa, não compreendemos e destruímos as florestas, derrubamos uma árvore, assim como quem está derrubando uma coisa inerte, uma coisa morta. Quando essa cobertura verde, isto é uma das maiores colaborações que o reino vegetal deu ao planeta para a sua harmonia, Então, quando você vê esta cor verde do reino vegetal e vê o firmamento, você sente uma harmonia perfeita, você sente uma união. Então é um reino cuja presença para nós é uma das maiores escolas, é um dos maiores instrutores, este reino para nós. Isso estamos falando do ponto de vista desta harmonia de cor, não? Que nós não sabemos o que isto significa, porque ainda não temos uma percepção correta das coisas. Precisamos nos purificar ainda muito como reino humano para termos acesso a estas coisas tanto do reino vegetal quanto do reino mineral. Aquilo que o reino mineral nos dá, que é óbvio, não é? Se fosse usado, se fosse compreendido e amado corretamente, então nós teríamos como reino humano o direito por lei de ter cada um de nós um pedacinho simbólico do ouro, por exemplo, que é reino mineral. Porque o ouro tem o ouro puro, não este ouro que vendem. O ouro puro tem uma irradiação, o ouro puro tem propriedades curativas, tem propriedades de harmonização, tem propriedades de transmitir beleza e que estaria à nossa disposição. Para isso precisaria algumas gramas de ouro só e nós portarmos aquilo conosco, se possível, em contato com o nosso corpo etérico, para que aquilo pudesse agir também dentro do nosso etérico e até o nosso corpo físico. A saúde do nosso corpo seria diferente. A harmonia do nosso corpo seria diferente, só por termos esta pequenina porção simbólica desta coisa pura do reino mineral. Mas, da forma como usamos este ouro, da forma como isto é usado, da forma como isto é desperdiçado e da forma como isto é roubado do interior da terra, porque o que acontece é um verdadeiro furto, um verdadeiro roubo, que está entrando nos nossos débitos para quando chegar o momento
da purificação do planeta. Porque nós teremos que receber de volta e teremos que pagar de alguma forma, teremos que equilibrar todo esse mineral precioso que retiramos da terra inutilmente, só para aqui fazer não sei o que com ele. Porque bastaria algumas gramas, pouquíssimo, para cada ser humano, para que houvesse esta tarefa cumprida do ouro junto à humanidade. Mas quando o ouro passou a valer coisas que até se mata outras pessoas por causa de ouro, quando o ouro foi desta forma deturpado, quando o ouro passou a ser um símbolo de riqueza, de enriquecimento, então veja como nós prostituímos o reino mineral, como nós temos essa capacidade de prostituir aquilo que é tão puro, tão inocente e tão verdadeiro e tão útil ao plano evolutivo do próprio reino humano. Mas, então, o reino mineral está aí com exemplares, como a água, que não precisamos nem falar, porque você ontem viram um filme que dá uma impressão, uma vaga impressão do que é a água, porque o mistério da água e aquilo que a água é realmente ninguém conhece, ninguém sabe. Só se sabe é que Cristo, quando teve que encarnar completamente em Jesus, a água foi usada, não é? O Jesus foi levado a um rio e um mensageiro o batizou com água. Então nós não sabemos o que é isso, não compreendemos isto. E então a água para nós é um mistério. Por que será que um Cristo encarnado ou que um Cristo que vai encarnar usa a água? Coloca a água nesta cerimônia, coloca a água neste momento. Por que será? Nenhum de nós sabe. Então, nós conhecemos muito pouco, mesmo os representantes desses reinos que nos fizeram dar grandes passos, como a água. Nós não temos ideia do que usufruímos da água. E não temos ideia do que a água fez por nós, fez pelo planeta. Então são reinos que cumprem a sua tarefa, realmente cumprem. E o vegetal, que segundo a hierarquia planetária, foi o reino que mais se realizou, o reino vegetal. O reino vegetal para nós seria um dos motivos mais importantes de estudos, para nós sabermos por que ele foi o que mais se realizou e poderíamos procurar ver o seu exemplo, ter no vegetal um exemplo, ter no vegetal uma referência. E se nós tivéssemos esta visão do vegetal, se nós tivéssemos esta percepção, se nós tivéssemos este respeito e essa devoção pelo vegetal, na hora que nós o usamos para nos alimentar, ele faria um outro efeito. Porque aí nós estaríamos com consciência do que estamos absorvendo. E aí faria um outro efeito. E para vocês terem uma ideia a respeito do reino que mais se realizou e que ele teria possibilidade, ele tem em potencial o poder de curar qualquer enfermidade que apareça na superfície do planeta. Qualquer enfermidade que apareça na superfície, o reino vegetal tem condições de ser instrumento de cura. E veja então que nós não conhecemos o reino vegetal, porque temos muitas enfermidades que dizem que não tem cura. Não tem cura porque somos ignorantes, não tem cura porque não temos união
com os reinos que chamam de infra-humanos, e que estão aí para curar tudo o que precisa ser curado. Mas, um dia, esta ciência material, esta ciência da superfície da Terra, na hora que começar a ser inspirada a ver as coisas por dentro, realmente, não? Ver as coisas por dentro não quer dizer virar as coisas do avesso para ver o que tem dentro. Ver as coisas por dentro é ver as coisas com os nossos olhos internos. É ver as coisas com os nossos sentidos internos. E ver as coisas através da nossa alma. E ver as coisas através do nosso espírito. Então aí nós iríamos fazer uma união realmente com os reinos todos, não só com os reinos anteriores ao reino humano, mas também com o reino que vem depois do reino humano, que é o quinto reino, o reino espiritual. Então, o reino animal está aí logo depois do vegetal. E o reino animal tem como reino sucessivo o humano. E para o reino animal poder alcançar ou usufruir da vibração do quinto reino, do reino espiritual, para o animal usufruir desta vibração, ele necessita do reino humano. Então, o reino humano está logo depois do reino animal. O reino humano está limitando com o reino espiritual e seria o reino humano o canalizador de tudo aquilo que o reino animal deve receber para a sua evolução. Do espiritual seria o reino humano o intermediário, seria o reino humano o canal para trazer aquela energia, aquela vibração espiritual que o animal também vai precisar no momento da sua individualização. Porque o animal, como o reino mineral e como o reino vegetal, o reino animal também está dentro de uma alma-grupo. Existe a grande alma mineral, a grande alma vegetal, e existe a alma-grupo animal. E dentro desta alma-grupo está todo o reino animal. Então, o reino humano, que vem logo depois, seria o canal para tudo aquilo que puder vir do reino espiritual, vir e penetrar o reino animal. Porque depois isso prosseguiria para o vegetal e para o mineral. Então o reino humano está aí numa posição na cadeia evolutiva, o reino humano está aí numa posição muito espiritual. Embora ele seja material, ele seja denso, use carne, o efeito de carne também, enfim, embora a sua parte externa, o seu aspecto seja denso, o seu aspecto não seja espiritual, seja bem denso, ele é o transmissor. Ele recebe, filtra, seleciona e doa, faz prosseguir esta energia. Aí vocês veem o quanto o reino humano está pouco realizado, não é? Porque ele está numa posição seguinte. O reino animal, que começa a encontrar um sentido de individualidade, certos animais já começam a ter um sentido de individualidade. Esses que começam a ter esse sentido de individualidade, sabe o que eles veem no reino humano? Aquilo que nós vemos em Deus. Então, esses animais individualizados, esses animais que já têm um pequeno sentido do eu,
Tanto assim que você chama um animal pelo nome, ele responde. Porque ele já tem esse sentido do eu. Ele já tem isso. E ele tem isso, e ele precisa da energia espiritual para desenvolver isso. E nós os matamos para comer. Então veja o quanto o reino humano está desfocado no seu lugar, na sua posição dentro da cadeia evolutiva. Eu não pretendo negar tudo aquilo que o reino humano já conseguiu nesse sentido, porque o reino humano já produziu não seres completamente perfeitos, mas o reino humano já produziu santos, né? O reino humano produziu muitos santos. O reino humano nunca produziu uma coisa como uma flor, porque o reino vegetal produziu as flores. E nós não produzimos seres humanos mais puros do que as flores, mais belos do que as flores, e mais competentes na sua expressão como as flores. E também o reino humano não produziu ainda uma coisa como um diamante, não produziu uma coisa do valor de ouro, não produziu. Os produtos do reino humano chegaram no ponto máximo com os santos. Diga-se de passagem aqui entre parênteses, que a maioria dos santos, e talvez os maiores santos, nós nunca conhecemos e não tivemos notícias. Nós conhecemos os santos que para nós foram aquilo que é a ligação com o reino espiritual. Porque através de uma devoção a um santo, você está se coligando com o reino espiritual através dele. Então os santos têm aqui um papel muito diferente deste que a humanidade tem em conceito. Os santos são para nós aquele veículo de contato com o reino espiritual. E o que o reino humano produziu de maior até agora foram os santos. Sendo que os santos maiores nós nunca vimos, nós nunca conhecemos. Porque se tivessem se apresentado e teriam se contaminado, e não que eles se defendessem, se autodefendessem, se preservassem, mas teriam se contaminado e talvez não pudessem fazer esta ligação do humano com o espiritual de forma tão perfeita, por terem sido contaminados. Então, os santos maiores nós nunca conhecemos, nunca soubemos que existiram. Mas os santos que nós conhecemos, para nós, já são suficientemente cumpridores, não, daquilo que é a ligação que deve ser feita com o reino espiritual. Então nós teríamos que ver também isto que nós chamamos de santos de outra forma. Teríamos que ver isto como uma necessidade nossa, talvez de estar em contato com eles, para que eles fizessem o nosso contato com mundos e com níveis mais além desses. Não é que a gente necessariamente precise de santos para nos ajudar a fazer esta ligação, mas a massa humana precisa, a grande massa humana precisa, esta massa adormecida que é a humanidade, precisa sim deste nível, precisa sim desses seres, desses produtos que são o máximo que o reino humano deu até agora. Precisamos disso. E então, nós poderíamos, no caminho espiritual, a uma certa altura, ir dignificando
não a figura do santo, a figura desses santos, que são nossos instrutores. Os santos são instrutores diferentes dos instrutores normais que nós conhecemos. Porque os santos, eles não têm a preocupação de nos ensinar nada. Porque eles estão na tarefa deles, que é fazer a ligação daqui com o reino espiritual, e eles estão na tarefa deles, e anônimos, e sem pensar em ser conhecidos. Mas, como serviço, podem até se prestar até a se comunicar conosco e a se oferecerem para serem os nossos seres de contato com os outros níveis. Mas isso como serviço, não é que eles precisem disso ou que eles se sintam diferentes por isto, mas é um serviço que nos prestam. E deles nós teríamos que realmente aprender muito. Veja, temos que aprender com o ouro, temos que aprender com as pedras, temos que aprender com os vegetais, temos que aprender com os animais. O que temos que aprender com os animais a propósito? O que será que nós temos que aprender com os animais? Os animais têm entre uma das suas tarefas transmutar as vibrações do ambiente e as nossas vibrações com contato conosco. Então, se nós temos um correto relacionamento com o reino animal, se nós temos uma visão do reino animal não como comestível, mas se nós temos uma visão adequada do reino animal, o reino animal tem condições de realizar um trabalho de transmutação como ele tem como tarefa realizar. Então, quando nós não compreendemos o reino animal e quando nós dizimamos o reino animal, nós estamos dizimando, além da vida que está ali, além da parte do manto, da consciência feminina, da criação está ali, você está reduzindo a capacidade daquele reino de fazer a tarefa dele, que é transmutar. Então, por exemplo, tomemos o exemplo, se um elefante não fosse caçado, se um boi não fosse assassinado, ninguém sabe o poderio de transmutação que aquele ser poderia adquirir, além do que já adquiriu com a vida que eles têm e até quando o homem permite, né, que eles continuem vivos, então eles desenvolvem uma certa capacidade de transmutação. Mas como nós interrompemos a vida desses seres, a capacidade deles de transmutação não passa de um certo ponto, não passa de um certo nível. E nós não sabemos se os animais não fossem assassinados do jeito que são, e se os animais não fossem prostituídos, como se prostitui um elefante, exibindo em circos, arrancando os dentes para vender como marfim, para servir de carga, servir de instrumento de carga, se nós não prostituíssemos esses animais, se nós não os degradássemos, nós teríamos um planeta muito mais transmutado. E teríamos um reino humano muito mais liberado de forças inferiores, de energias inferiores. No atual estado do nosso relacionamento com o reino animal e no atual estado da nossa evolução humana, nós podemos contar, aliás, temos contado com a transmutação do que nós temos de mais baixo em matéria de forças, em matéria de energias fora de sintonia, que os animais vêm transmutando.
Mas, então, se você tem hoje, atualmente, não na atualidade, se você é uma pessoa normal, não precisa ser um santo, mas se você é uma pessoa normal e tem uma vida normal, você pode contar com o reino animal para transmutar as suas forças baixas, não, do diafragma para baixo. Então, o reino animal está na superfície deste planeta, transmutando as forças baixas do reino humano, do diafragma para baixo. Está fazendo isso relativamente, porque à medida que ele transmuta, nós fazemos outras e aí ficamos quase na mesma. Mas não sabemos com que estamos lidando. E não sabemos a oportunidade que temos, não é? De do diafragma para baixo estarmos mais limpos, estarmos mais desobstruídos, estarmos mais liberados de forças, de energias que para nós não seriam mais atuais. E à medida que nós formos evoluindo, e que à medida que os animais forem evoluindo, esta capacidade de transmutação deles iria aumentando e nós iríamos entregando a eles outras transmutações acima do diafragma. E com isto teríamos toda a nossa energia livre para subir e chegar no nosso mais alto grau de desenvolvimento energético, que seria os centros da cabeça e principalmente este centro coronário, que seria o centro nosso de ligação com aquilo com que os santos estão em contato. Então, veja, eu sei, parece ironia, mas nós somos santos em potencial, porque todos nós temos um centro coronário, todos nós temos esta energia que poderá ir subindo, poderá ir se elevando, então todos nós poderemos ir dispensando os santos de fazerem o trabalho que estão fazendo e liberando os santos para uma trajetória cósmica que eles têm aberto pela frente. E que por amor, e que por misericórdia, e por serem santos, se mantêm ainda coligados com esse trabalho que nós não podemos ainda fazer. Bem, então o reino animal, não é, está fazendo o trabalho dele conosco e o reino animal está plantando um futuro muito maior para ele, porque está sendo vítima do reino humano. Então, o fato de nós estarmos dizimando o reino animal para comê-lo, não é? O fato de estarmos usando o reino animal para coisas que não precisaríamos estar usando, então nós teríamos uma tecnologia muito mais avançada e teríamos uma capacidade muito maior de estarmos em contato com todos os reinos que vêm abaixo do animal. Porque o reino animal também usa o vegetal e também usa o mineral, porque o reino animal usa esses reinos para se alimentar. E nós estamos nesta situação de transmitir a energia espiritual para todas essas evoluções, para todas essas linhas evolutivas. Eu não quero dizer que a gente seja um buraco neste manto da Mãe do Mundo, mas somos um lugar onde que está a tela não está muito compenetrada. E teríamos que tomar uma posição diante disso. Teríamos que reconhecer onde estamos. Teríamos que reconhecer a nossa posição em uma certa linha evolutiva. Porque se não reconhecemos esta posição e se não chegarmos a tratar todos os reinos como nossos irmãos, como Francisco de Assis conseguiu,
Se a gente não conseguir tratar todos os reinos como nossos irmãos, mas nossos irmãos mesmo, enquanto nós não conseguirmos isto, o reino espiritual será para uma elite. O reino espiritual será para... Desculpem a palavra elite, porque esta palavra tem uma conotação muito terrestre, mas é a palavra que nós temos neste paupérrimo idioma que nós usamos. Então é preciso que não sejam só esses mínimos, esses tão poucos que penetrem o reino espiritual ou que vejam que o reino espiritual está aberto para todos, não? Precisaria que nós fôssemos um pouco mais fazendo isto e um pouco mais conseguindo esta mudança de nível, esta mudança de ponto. E os nossos caminhos aqui na Terra, as nossas escolas terrestres, não é? Nos ensinam, ou melhor, procuram nos ensinar todas estas coisas. Procuram nos ensinar a nos liberarmos de todas estas cargas antigas, de todas essas cargas densas, não? Para que possamos finalmente perceber o que estamos fazendo aqui. Porque a grande maioria nem sabe o que está fazendo neste planeta. Veja o trabalho dos santos, hein? Como os santos, vocês devem estar imaginando o trabalho de um santo, não? O que é? Então, aqui nós estamos praticamente atrasando um processo de irmãos nossos, de superiores, de prosseguir na sua caminhada cósmica com toda a liberdade, porque enquanto nós precisarmos deles, eles vão ficando aqui fazendo o que estão fazendo, até que um dia a gente tome consciência, do que é, de onde está, não é? E quando começa a tomar esta consciência, não tem que se assustar. Começa a tomar esta consciência de que precisa saber quem é, onde está, o que é e o que tem que fazer, qual é o caminho. Precisa tomar consciência de tudo isto e não tem que ficar impressionado. Você tomando consciência disto tudo, você tem que fazer uma entrega mais perfeita possível ao reino espiritual. Porque se a nossa entrega for verdadeira, se a nossa entrega for de verdade, o reino espiritual pode diretamente nos enviar alguma coisa. E nós podemos ingressar através de portais, isto é, através de provas e através de estágios evolutivos, não, de oportunidades, e mudarmos de ponto. E esta massa adormecida despertar e encontrar o seu caminho verdadeiro, que não é aqui na Terra. Porque no momento em que nós conseguirmos uma vibração um pouquinho mais sutil, a Terra já não serve mais. Já teremos que mudar de dimensão, mudar de plano. Nesta mesma Terra ou em mundos suprafísicos, mas tudo isso está neste momento muito adequado para nós tomarmos consciência. Vocês veem que os nossos instrutores, alguns que são santos, grandes santos, e outros que são de outras linhas evolutivas, que não é a santidade, são outras linhas, esses instrutores nos têm dito que esta é a hora da definição. Ou você se define agora, ou depois, não sei quando terá outra oportunidade de estar diante de uma prova destas. Porque nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão quanto à posição que nós reconhecemos que temos que ter.
E aí ocuparmos esta posição. Ocuparmos esta posição e todos esses reinos que vêm depois do nosso, na escala evolutiva, todos eles vão nos ajudar. Porque se nós estivermos abertos a esta fraternidade, se nós estivermos abertos a sermos fraternos finalmente, eles vão vão ser atraídos, porque eles precisam de passar pelo nosso estágio. Então eles vão ser atraídos e nós estaremos então cumprindo essa tarefa de atraí-los para cá. E depois de sermos canais para que essa energia espiritual chegue até eles. Um animal que já esteja desenvolvendo o seu núcleo anímico, a sua alma, se um animal que está desenvolvendo isso tem a graça de encontrar um ser humano que o ajude a fazer isto, o ser humano estará prestando um serviço para o reino animal e com isto diminuindo o débito de toda essa humanidade adormecida e inconsciente, o débito para com o reino animal. Porque nós não calculamos qual é o débito da humanidade para com o reino animal. Então, cada um de nós que se propõe a sair desta massa inerte, de se coligar com o espiritual para liberar tudo aquilo que está prisioneiro, como nós hoje ainda estamos prisioneiros de tanta coisa, cada um de nós que faz isto presta um serviço planetário, presta um serviço para os reinos, presta um serviço para esta consciência feminina universal e, portanto, presta o serviço também para a própria criação, para a própria fonte da criação, para o próprio Pai, como é chamado aqui. Bom, eu acho que hoje nós podemos encerrar por hoje, porque este trabalho vai continuar, não? Este trabalho vai continuar nos terceira final de semana de junho, não? De julho. De julho estaremos aqui para prosseguir estas coisas. Mas antes de encerrar, nós temos que ter uma ideia, não? De que esse reino espiritual podemos continuar? Temos então uma ideia de que este reino espiritual são aquelas consciências que compreenderam os fundamentos da evolução. Compreenderam isto e se doaram completamente a isso. Se doaram. Se doar quer dizer doar a vida. Não é doar 2 horas por semana, nem 2 dias, como nós fazemos. É doar a vida. Daqui se trata de doar a vida. Então, quem doou a vida, essas consciências que doaram a sua vida para esses fundamentos da evolução, esses são aqueles que constituem o reino espiritual. Agora, a matéria desse reino espiritual, porque aquilo é também matéria, é matéria espiritual, que nós não temos ideia do que seja. Mas a matéria espiritual também existe. E a matéria espiritual, desse reino espiritual, deve permear a matéria terrestre, deve permear tudo aquilo que é matéria não espiritual. De forma que os seres espirituais estão participando não de um trabalho humano lá em cima. Nós temos uma visão muito materialista de tudo. Então, esses seres espirituais, eles estão
compenetrando aquilo que é mais denso, que nós chamamos de não espiritual. O trabalho deles é compenetrar tudo isto, fazer fluir para tudo isto aquela matéria espiritual, que é a única forma de fazer com que esta evolução do espiritual para baixo se dê. Então nós, como reino humano, se estamos nesta posição de uma forma positiva e de uma forma, digamos, correta, então nós somos os primeiros a ser permeados com este fluxo espiritual. Somos os primeiros a ser permeados. E à medida que sermos permeados, seremos uns transmissores muito mais verdadeiros para tudo aquilo que está na corrente evolutiva, além de nós, não é? Lá na outra direção. E aqui, no nosso nível e na nossa matéria, nós estamos feitos, não é, de sólidos, líquidos e gases, como vocês sabem, não é? Mas no reino espiritual não existe sólidos, nem líquidos, nem gases. Não existe isto que nos conformam aqui. No reino espiritual, o que existe é luminescência. Luminescência é difícil traduzir isto. A gente traduz como luz, mas não é bem luz. Não. É luminescência. Vamos começar a treinar a usar coisas mais reais do que as coisas que usamos. Então, em vez de dizer luz espiritual, ela é luminescência. Não é sólido, líquido nem gás, é luminescência. E isto vem do fogo. Isto vem do fogo. Isto vem do fogo cósmico. Então, o reino espiritual não é de todo completamente misterioso para nós. Nós temos alguns dados sobre o reino espiritual. Sabemos que aquilo diz respeito a fogo, que aquilo é luminescência, que aquilo não tem sólidos, líquidos nem gases, não tem pensamento, não tem nada disto que é concreto, que tem dali para baixo, não é? E que está com as portas abertas, que nós é que teríamos que, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa capacidade de decisão e da nossa capacidade de escolher, não é? Resolvermos ter outra meta. Porque realmente as nossas metas são metas de quem não vê o espiritual. São metas de quem não considera o reino espiritual como a nossa próxima etapa. E nós teríamos que reconhecer a uma certa altura que o espiritual é a nossa próxima etapa e que para isso temos que dar a nossa vida. Dar a vida daqui, não é isto que a gente chama de vida aqui. Mas se você não der esta vida, se você não der isto, você não está liberado. Não há espaço na sua consciência para você começar a receber o espiritual, para você começar a receber parte desse fogo que são mundos, não é? São humanidades, são santidades, e são situações completamente diferentes dessas que temos aqui. De forma que, por mais que a gente esteja considerado no caminho, nós estamos com, não sei se tudo para fazer ainda, mas estamos com muito para fazer, mas muito. Então teríamos que ser no caminho o mais humildes possível, porque sem a humildade, sem esta intenção, e sem essa humildade, e sem esta
tendência para a fraternidade com todos, com tudo, porque tudo é este manto sagrado. Com a fraternidade com tudo. Sem isto, nós ficamos aqui, centenas de encarnações, nesse círculo, girando, 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 girando. Como é a nossa situação? Então, é preciso que a gente, a uma certa altura, tome uma decisão. E este, segundo a hierarquia planetária que está nos instruindo, este é o momento da decisão. Este é o momento desta decisão. Um bom trabalho para todos, não? Bom trabalho para todos.